Então, falando de vivência, de batalha espiritual, eu deixei anotado um tópico aqui. Forte. Sangue. O que tem a ver com sangue lá na Angola? Fala pra nós. Cara, existem várias palavras que falam que a maldição sem causa é inútil, né? Eu vou falar aqui de uma coisa muito forte. A gente lá em Angola, a gente crê muito. O sangue é como se fosse o teu cerne, aquilo que você tem de mais precioso. Entenda que sangue liberta, tá? Nós somos limpos pela palavra. Jesus é o caminho, a verdade. Ele é o verbo vivo. E nós fomos sarados e limpos pelo sangue de Cristo. O mundo, eu digo que Satanás é um copiador imbecil. Porque ele vai falar, sangue de Jesus, tá bom. Então, as maiores maldições espirituais da nossa vida são feitas pelo sangue. Ah, é mentira. Não, tô falando sério. Vou contar aqui um testemunho. Meu pai, eu falei do culto de libertação. Todo sábado. Meu pai, ele entra toda quarta ou toda quinta-feira na igreja. Na sexta-feira, o ministério de louvor tem que estar lá com o pastor, na vigília de jejum. Quem não tiver nesse jejum, nessa vigília, não toca domingo, nem sábado. Porque é sobre santidade. Ah, mas é um hábito, é uma... Não, é isso. É assim que funciona. Porque no culto de libertação, acontecem coisas que às vezes você olha que é meio assim, cara, já foi do controle humano. Às vezes você fica tão habituado com aquelas coisas, né? Por exemplo, existem igrejas aqui no Brasil que estão vivendo milagres. Existem pastores usados em milagre. Ah, é mentira. Não, eu sei, já vi pastores usados em milagre. Porém, nisso tudo, teve um culto de sábado. O ministério de louvor passou a noite junto com o pastor. O pastor, durante a noite, meu pai é muito usado em profecia. Meu pai falando assim para nós: amanhã vai ter aqui umas gêmeas que vão dar trabalho. E depois ele se retira e vai orar. Aí, meu pai se retira mesmo, deixa todo mundo orando lá. Meu pai vai sozinho e fica orando. Tal como Jesus se retirava da multidão. E depois chegou... Os cultos lá em Angola são de manhã, tá? Então a gente passou a noite, de sexta para sábado, na igreja. A gente arrumou a igreja depois da vigília. Igual nos Estados Unidos. Aí a gente chegou, o culto começou. Pá, louvor, tá, louvor. Tu és Deus da minha vida. Irmão, e a galera tava indo. Povo falando em línguas. Nessa atmosfera, o pastor entrega uma palavra. Porque eu entendo que, por mais que nós sejamos usados em dons, a palavra nunca pode ser retirada. Ah, mas eu sou profeta e não sei o que. Irmão, se não tiver palavra, esquece. Existem muitos que virão em nome do Senhor e enganarão a muitos. Existem profetas em Angola que eles chegam lá para... Ah, em nome de Jesus sai. E sai. Mas são caras que foram buscar bruxaria para fazer milagre. Eu estou falando de coisas que existem. Entendeu? Ah, mas como que ele usa o nome de Jesus? Muitos virão em meu nome e enganarão muitos. É bíblico. Chegaram as meninas lá na igreja. Mano, pensa umas crianças assim, tipo 12 anos. Gente louvando. E a menina assim parada. E no entendimento... Eu vou falar uma coisa aqui. Existe uma coisa de personalidade, de pessoas que não conseguem se entregar adorando a Deus no culto. Há quem tem a personalidade meio fechada e tal. Mas existem pessoas que quando você já sabe que a atmosfera espiritual no ambiente mudou e o cara continua fazendo as mesmas coisas, continua falando do mesmo jeito, só que aquelas gêmeas, elas ficavam paradas assim e viravam assim, olhando no olho da pessoa. Mano, aí eu já falei, aqui o negócio tá. Aqui tem algum negócio que... Irmão, eu comecei já a orar em línguas. A palavra vai falar que orarei no espírito, mas também com entendimento. Cantarei no espírito, mas também com entendimento. Eu entendo que a galera ora muito no espírito. A galera canta pouco no espírito. E eu cantando no espírito. De repente, irmão, eu tinha, sei lá, 17 anos. Uma menina sai igual uma bala, sabe, uma velocidade sobre-humana, na direção de mim, irmão, ia me pegar no pescoço de uma maneira que você não tem noção. E ela... Irmão,
eu não digo que é sorte, a graça do Senhor que estava naquele lugar é que eu normalmente eu aprendi a cantar de olho aberto no Brasil, porque eu sempre cantei assim. Porque eu entendia, cara, primeiro que eu quando comecei a cantar na igreja era muito vergonhoso, era muito tímido. Hoje eu sou mais solto. Quando eu era mais pequeno era muito tímido. Então eu cantava de olho fechado e tal. Eu cantando, abriu o ramo, chataba. Foi uma atmosfera do Espírito Santo que abriu a minha visão espiritual. Eu não sei, cara, foi muito de repente. Não foi de repente, o Espírito Santo comunicou a mim. E a menina caiu para trás. Foi como se ela estivesse vindo muito rápido e ela voltou. Tipo, como se fosse uma força empurrando ela. E aí chegaram os obreiros, que passaram a vigília. A gente tava lá. E aí a menina começou a ter uma força sobre o mar. O corpo da menina começou a encher. E o meu pai estava nos olhando assim. Aí o meu pai falou, na vigília, antes da gente... Ele falou, vai ser uma escola para vocês. Irmão, eu nunca vi, eu tô falando aqui no Brasil, não sei como, não conheço todo o Brasil. Nunca vi uma criança de 12 anos pegar dois caras assim, jogar. Nunca vi. Aqui no Brasil, nunca vi. E daí o meu pai pega o microfone e fala, ei, me ouve agora. Todo esse pacto de sangue, meu pai começou a ter discernimento espiritual. Uma coisa que todo mundo que está nesse podcast precisa pedir para Deus, para não ser enganado, em nome de Jesus, é pedir discernimento. Peça. Uziel, tô passando uma luta. Às vezes é só problema humano. Uziel, tô passando um desafio no casamento. Verdade, traiu a mulher, vai passar desafio. Mas existem coisas espirituais também. Então você precisa ter discernimento. E naquele momento, meu pai olhou para aquela menina e falou, cadê a tua outra irmã? Minha irmã tá aí. Porque ela já não era um demônio, era a consciência dela. Meu pai perguntando. Porque uma coisa é o mundo espiritual. Aqui no Brasil, eu vejo que a galera ora, né? É totalmente diferente, liturgicamente falando. Em Angola, você tem que perguntar para você entender a proveniência, senão você vai dar... É como se você estivesse num campo de batalha, dando tiro em lugares que você não sabe onde apontar. Meu pai perguntou, vocês são gêmeas, né? A gente já tava orando. Cara, era muito louco. O que acontecia lá, na igreja do meu pai é muito louco. Aí a menina, não, nós viemos aqui porque uma menina nos convidou, porque disse que o louvor da igreja é muito bom e nós cantamos também. Aí o meu pai falou, cadê a vossa avó? A nossa avó não gosta de igreja. Tá bom, meu pai começou a falar em nome de Jesus. Agora, eu ordeno que todo pacto de sangue seja quebrado sobre a vida dessas meninas. Cara, 2 meninas deram a mão assim. Irmão, podia ter intercessor aí que orasse mesmo. Aquelas meninas estavam enrugadas assim. Elas pegaram as mãos, olharam no meu pai. E a menina, a gêmea primogênita, olhou para o meu pai e falou assim, você não vai destruir uma maldição que está há mais de 200 anos na minha família. Irmão, ela falou, eu sou a velha. Cara, o corpo da menina ficou curvado como se ela fosse uma velha. Começou a ter ruga na cara. Isso foi um... Cara, eu tô falando, tipo assim, eu lembrando as coisas, eu começo a ficar... Naquele momento, eu vou te falar, me deu medo. Porque Satanás, ele gosta que você sinta medo. E Satanás, ele vai brincar se você não tiver autoridade. Jesus fala em Lucas 10:19. Em meu nome, eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E toda armadilha ou toda obra do inimigo não vos fará dano algum. Isso é para você colocar na tua cabeça consciência, né? Cara, resumindo. Meu pai orou 40 minutos. Para aquelas 2 meninas. Meu pai só falou uma coisa. Senhor, a palavra de Deus fala que o fruto do pecado é morte. A palavra de Deus fala que a obra do pecado leva à morte. Senhor, faça a tua vontade. E não permita que essas meninas sejam continuamente perseguidas. E você sabe que na igreja tem gente fofoqueira, né? Aí o culto acabou.
2 semanas depois, uma irmã: pastor, aquela avó morreu. E o óbito foi assim. Teve confusão na família. Porque tem um lado humano e tem um lado espiritual. As meninas foram libertas. Porque aquela velha já estava quase morrendo. E o que ela queria fazer? Fez um pacto de sangue. Com o sangue dela, levou no mundo das trevas. Ela falou: essas minhas meninas vão ser as minhas sucessoras no mundo das trevas. Elas vão fazer o que eu fazia. Elas vão entrar no mundo das trevas. Só que toda maldição sem causa. A Bíblia fala: e conhecereis a verdade. Aquelas meninas tiveram um encontro real com Jesus. Naquele sábado, aquelas meninas dobraram o joelho no culto, cara. Cara, foi poderoso. Você vê uma família ser restaurada através daquele momento. No mundo humano, você vai ver uma oraçãozinha. Mas no mundo espiritual, foi uma família que estava vivendo há mais de 200 anos sob uma casta demoníaca. Sabe quando Jesus fala: ô discípulos, calma aí, porque essa casta não sai senão por jejum e oração. E aquelas meninas foram libertas, cara.